Psicopatologia de asfalto. Nos caminhos da mente, há becos sem saída, onde a lucidez tropeça em pedras que ninguém vê. O delírio é um grafite pichado no muro da razão, e a tristeza, um trem fantasma que passa sem horário. O corpo caminha, mas e a alma? Ela, às vezes, fica para trás, presa num ontem que não passou, num grito que não saiu, num toque que virou cicatriz. Há quem chame de transtorno, mas é só o mundo pesando demais nos ombros de quem nasceu com as asas quebradas. A infância é um terreno baldio, onde crescem silêncios e o afeto é um brinquedo esquecido na chuva. A mente é um cortiço de vozes, umas sussurram, outras berram, mas todas pedem abrigo. E o psicólogo não é concerto, é espelho que não julga, é ouvido que escuta o que nem foi dito, é farol em mar revolto, bússola em terra de ninguém. Ele não apaga o incêndio, mas ensina a dançar com as cinzas, a reconstruir com os escombros, a nomear o que antes era só dor. Porque cada sintoma é um poema cifrado, cada crise um pedido de tradução. E o diagnóstico é só o mapa, não é o território. A psicopatologia não é a sentença, é linguagem, é o corpo dizendo o que a boca calou, é a alma pedindo socorro, com a voz embargada. E o desenvolvimento não é linha reta, é espiral, é tropeço e recomeço, é flor nascendo no concreto. No fim, todo ser é um terreno em reforma, com rachaduras que contam histórias, e o cuidado é o silêncio que sustenta a coragem de continuar. Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao podcast da turma. Eu sou Harumi e nesse 17º episódio abordaremos temas da psicopatologia, as alterações da afetividade, alterações na sensopercepção, alterações do pensamento, do juízo de realidade e da linguagem. Você pode nos encontrar em diversas plataformas, como no YouTube, Deezer, Amazon Music. Para isso, basta você conferir o link no nosso Instagram, que é o @podcast da turma, tudo junto, tá? Por lá, você pode compartilhar as suas impressões e ficar por dentro das atualizações e publicações de novos episódios. Espero também que considere nos seguir. Vale mencionar que essa produção é realizada por graduandos em psicologia, que compartilham conosco suas pesquisas e interpretações acerca dos temas abordados. Vamos ao conteúdo? Olá, me chamo Estela Barreto e hoje convido você a mergulhar comigo em um dos aspectos mais fundamentais da experiência humana, a afetividade. Nisso, vamos explorar o que é a afetividade, como ela se manifesta em nossas vidas, quais são seus componentes, como ela pode se alterar e por que ela é tão essencial para a nossa compreensão da mente. A afetividade é a dimensão da mente que dá cor, brilho e calor às nossas experiências. Como diz Dalgala Rondo, é o que impede a vida mental de se tornar fria, vazia ou sem sentido. O termo afetividade é um guarda-chuva. Dentro dele temos 5 formas principais de vivência afetiva: o humor, ou estado de ânimo, as emoções, os sentimentos, os afetos e as paixões. Vamos entender melhor cada um deles. Comecemos pelo humor. Ele é o pano de fundo emocional que nos acompanha em determinado momento. É aquela disposição interna, muitas vezes difícil de explicar, mas que altera a forma como percebemos tudo ao nosso redor. Um dia com céu azul pode parecer cinza se nosso humor está deprimido ou vice-versa. O humor tem um componente corporal muito forte. Ele se relaciona ao nosso estado vegetativo, à nossa energia, ao nosso corpo como um todo. Também é nessa fusão entre o somático e o psíquico que o humor se instala.
Já as emoções são como relâmpagos, rápidas, intensas, passageiras. Elas surgem em resposta a estímulos internos ou externos, um susto, uma surpresa ou até um reencontro. Muitas vezes são acompanhadas por reações fisiológicas. O coração acelera, os músculos se tensionam e os olhos se enchem d'água. Mirai Lopes descreve a emoção como uma alteração global da dinâmica pessoal, o momento em que o nosso equilíbrio se rompe para o bem ou para o mal. E então temos os sentimentos. Eles são mais duradouros. Em comparação com a emoção, o sentimento é mais estável, menos reativo e mais mental. É como se a emoção se sedimentasse, criando um estado que pode durar dias, horas ou anos. Os sentimentos se associam a ideias, valores e representações. Saudade, vergonha, esperança, raiva ou amor. Eles dependem da linguagem, da cultura e da história. Aliás, vale destacar que alguns sentimentos não existem da mesma forma em todos os idiomas, como, por exemplo, a palavra saudade, que não tem um equivalente exato em outras línguas. Os afetos, de modo mais técnico, é o tom emocional que acompanha uma ideia. É como se cada imagem mental tivesse um sabor emocional. Pensar na infância pode trazer doçura ou melancolia. Esse tom que colore o pensamento é o afeto. Já as paixões, elas são intensas, dominadoras e avassaladoras. Uma paixão pode sequestrar a nossa atenção, bloquear a lógica ou nos cegar temporariamente. Quando dominados por uma paixão, tudo o que mais parece se apagar. Diversos filósofos estudaram as paixões. Platão, Aristóteles, Descartes, cada um à sua maneira, refletiu sobre como controlar, compreender ou valorizar essas forças. Mas a afetividade não acontece no vazio. Ela está sempre relacionada ao mundo e com os outros. Há duas formas essenciais de reação afetiva. A sintonização afetiva, que é a nossa capacidade de sermos afetados por algo, nos desanimarmos com uma notícia triste ou ficarmos alegres com um elogio. E a irradiação afetiva, que é o oposto, a capacidade de contagiar o outro com o nosso estado emocional. Como, por exemplo, ao entrar numa sala, alguém alegre pode mudar o clima, ou alguém ansioso pode contaminar o ambiente inteiro. Isso é a irradiação. As alterações afetivas são comuns em diversos transtornos psíquicos. A depressão, a bipolaridade, os transtornos de ansiedade, todos envolvem alguma perturbação na vida afetiva. Hoje, pesquisadores propõem classificações de emoções básicas, como alegria, tristeza, medo, raiva, nojo e surpresa, e mostram que essas expressões são universais, reconhecidas em praticamente todas as culturas. Por outro lado, muitos estudiosos apontam que as emoções também são construídas socialmente. Emoções como vergonha ou culpa têm significados e intensidades diferentes em contextos diferentes. E ainda há outro nível, as emoções não conscientes. Você sabia que podemos reagir emocionalmente a um estímulo sem perceber? Experimentos mostram que pessoas expostas a imagens emocionais por milissegundos, tempo insuficiente para consciência plena, ainda têm reações fisiológicas e comportamentais. Ou seja, a nossa mente sente antes de saber que está sentindo. No entanto, quando há distorções no campo afetivo, podemos observar manifestações que impactam profundamente a experiência emocional de um indivíduo. Destacamos 5 dessas alterações do afeto: hipotimia, hipertimia, labilidade afetiva, incontinência afetiva e inadequação afetiva. A primeira alteração que exploramos é a hipotimia. Trata-se de uma diminuição na intensidade dos afetos.
a pessoa apresenta um rebaixamento do humor, muitas vezes descrito como uma perda de capacidade de sentir prazer ou interesse. É comum em quadros depressivos nos quais o indivíduo refere sentir-se vazio, indiferente ou emocionalmente empobrecido. Imagine alguém que costumava se emocionar com filmes, rir com amigos ou se empolgar com um projeto, e de repente tudo isso perde o brilho. A resposta afetiva torna-se embotada. A alegria parece distante, quase inalcançável. Esse estado vai muito além da tristeza comum. É um distanciamento afetivo do mundo. Na outra extremidade temos a hipertimia. Aqui ocorre um aumento da tonalidade afetiva. Os sentimentos são vivenciados com intensidade exacerbada, podendo resultar em estados de euforia, entusiasmo desproporcional ou emotividade exagerada. É uma característica que pode estar presente, por exemplo, nos episódios maníacos do transtorno bipolar. O indivíduo se mostra excessivamente animado, expansivo, cheio de energia e com dificuldade de conter sua excitação. A hipertimia pode até parecer positiva à primeira vista, mas muitas vezes está acompanhada de irritabilidade e impulsividade, resultando em desequilíbrio emocional. A labilidade afetiva refere-se à oscilação rápida e acentuada dos afetos. Em poucos minutos, a pessoa pode ir da alegria ao choro, como da calma à raiva. Essas mudanças não têm necessariamente relação com os estímulos do ambiente, são desproporcionais e muitas vezes imprevisíveis. Essa alteração é comum em transtornos de personalidade, como borderline, por exemplo, ou em quadros neurológicos. A instabilidade afeta não só o indivíduo, mas também suas relações interpessoais, pois a constância emocional é comprometida. Já a incontinência afetiva se caracteriza pela liberação súbita e incontrolável de emoções. Ao contrário da labilidade, aqui os afetos transbordam com intensidade e rapidez, quase como se fossem involuntários. A pessoa pode começar a chorar ou rir de forma incontrolável, em contextos que não justificam essas reações. Essa alteração é especialmente observada em quadros neurológicos, como em sequelas de AVC ou doenças degenerativas. O controle emocional se rompe e o afeto emerge de forma abrupta. Por fim, temos a inadequação afetiva, que ocorre quando uma incongruência entre o afeto expresso e o conteúdo da fala ou situação vivida. É quando a emoção demonstrada não combina com o contexto. Um exemplo clássico seria rir ao narrar um evento trágico, ou manter uma expressão indiferente ao descrever uma experiência profundamente tocante. Esse tipo de alteração é comum em quadros psicóticos, especialmente na esquizofrenia, e pode dificultar o contato interpessoal e a empatia do outro. Compreender essas alterações é fundamental para quem atua ou estuda na área da saúde mental. Elas nos ajudam a entender o sofrimento do outro em sua complexidade e a traçar estratégias mais humanizadas de cuidado. Muito obrigado pela oportunidade. Olá, meu nome é Lidiane Durante. Hoje eu vou falar e mergulhar num dos fenômenos mais complexos e curiosos da nossa experiência cotidiana, a sensopercepção. Você já se perguntou como nosso corpo capta o som, uma imagem, um cheiro, ou como sua mente dá sentido a isso? Parece simples, mas por trás dessa aparente simplicidade existe uma engrenagem psíquica e neurológica impressionante, e é sobre ela que vamos falar hoje. Senso e percepção. O que são? Tudo começa com a sensação. Ela é o fenômeno elementar, passivo, gerado por estímulos físicos, como luz e som, químicos, como sabor e cheiro, ou até biológicos, como uma dor, uma pressão no corpo. Esses estímulos agem diretamente com os nossos órgãos sensoriais, ativando receptores específicos. Cada sistema sensorial, visão, audição,
tato, olfato, paladar, propriocepção e sinestesia capta e envia essas informações ao nosso cérebro. Mas sentir não é o mesmo que perceber. A percepção é a dimensão ativa do processo. Ela desenvolve a interpretação, a reconstrução mental do que foi sentido. É o momento que a sensação ganha significado com base em nossas memórias, culturas e contexto social. Um exemplo? Ver 4 haches com uma tábua em cima pode para um indígena que nunca viu uma mesa não significar nada, mas para nós, ocidentais, isso é reconhecido como uma mesa, por conta da nossa bagagem cultural. Imagem, representação e imaginação. A imagem perceptiva é aquela que temos diante de um objeto real. Ela é nítida, corpórea, estável e não pode ser alterada voluntariamente. Imagine olhar uma flor. Agora, ela é uma imagem sensoperceptiva e a representação é a imagem que revivemos em nossa mente, sem que o objeto esteja presente. Ela é menos nítida, instável, introjetada, percebida como interna. É como lembrar de uma flor que você viu ontem. E temos a imaginação, que vai além da memória. É a capacidade de criar imagens mentais novas e recombinar memórias. A fantasia nesse contexto é o produto da imaginação, podendo ser inconsciente ou consciente, como apontam os psicanalistas. Fenômenos curiosos: visão cega e percepção inconsciente. Você sabia que existem pessoas cegas que conseguem reagir a estímulos visuais, mesmo sem ver? É o fenômeno chamado visão cega. Estudos mostram que mesmo com a área do cérebro responsável pela visão consciente danificada, outras vias mais antigas do cérebro conseguem captar e reagir a estímulos visuais. O sujeito movimenta os olhos para seguir algo, mesmo sem saber que viu. O mesmo pode acontecer com cheiros. Pessoas podem reagir emocionalmente a odores, sem percebê-los conscientemente. Sentem-se bem ou mal, sem saber o porquê. Isso revela o quanto essa sensopercepção vai além da consciência. Quando a sensopercepção se altera. E quando esse sistema se desequilibra? As alterações quantitativas da sensopercepção envolvem hiperestesia, quando tudo parece intensificado, luzes mais brilhantes, sons mais altos, comum em intoxicações por substâncias como LSD ou ayahuasca. Hipoestesia, tudo parece apagado, o mundo perde a cor, cheiro, gosto, frequente na depressão grave. Anestesia, perda completa da sensação tátil. Parestesia, formigamento, agulhadas, sensação de dormência. Disestesias, sensações dolorosas desencadeadas por toques leves. Há também alterações qualitativas, como ilusões ou pseudo-alucinações. A alucinação ocorre quando há um objeto real, mas ele é percebido de forma distorcida, como confundir uma roupa no cabide com uma pessoa. A alucinação é mais complexa. O indivíduo percebe algo com todas as características da realidade, mas sem que exista estímulo externo. Vozes, vê cenas, sente cheiros, tudo sem origem real. A
alucinação auditiva, especialmente com vozes, são comuns em transtornos como esquizofrenia. Elas podem ser ameaçadoras, mandonas ou críticas, afetando o comportamento da pessoa. Existe até alucinação musical. Pessoas, principalmente idosas com perda auditiva, ouvem músicas conhecidas tocando, sem qualquer fonte sonora. Entre a saúde e o adoecimento. Estudos mostram que alucinações podem ocorrer até mesmo em pessoas sem transtornos mentais, especialmente em contextos de estresse, luto, isolamento ou privação de sono. Ou seja, a mente humana está sempre oscilando em percepção e imaginação, entre realidade e criação interna. No caso de transtornos mentais, o que diferencia uma percepção alterada de uma saudável é muitas vezes o grau de convicção e intensidade e o quanto isso afeta o funcionamento da pessoa. A riqueza da sensopercepção. A sensopercepção é um campo riquíssimo e ainda pouco compreendido em todas as suas profundidades. Ela envolve corpo, cérebro, a mente e a cultura. Perceber não é apenas captar o mundo, é interpretá-lo. Em um mundo cada vez mais sobrecarregado de estímulos, parar para entender como percebemos pode ser o primeiro passo para percebermos a nós mesmos. Obrigada! Olá, eu sou Ezequiel Freitas e vocês podem me encontrar no Instagram pelo @EzequielSFreitas. Por lá a gente pode discutir um pouco mais sobre esse trecho, porque aqui mergulharemos nos fundamentos e nas alterações do pensamento, um dos pilares da avaliação clínica em saúde mental. Vamos abordar sua estrutura, suas manifestações clínicas e suas distorções mais frequentes nos transtornos mentais. Vamos lá! Penso, logo existo. A célebre afirmação de Descartes ilustra a centralidade do pensamento na constituição da existência consciente. No entanto, para a psicopatologia, pensar vai muito além de uma afirmação filosófica. É uma atividade cognitiva que articula conteúdos internos com estruturas formais. É fundamental distinguir o pensamento da linguagem. Embora interdependentes, pensamento e linguagem são entidades autônomas. É possível pensar sem verbalizar e verbalizar sem coerência de pensamento. Essa distinção é reconhecida por autores como Steven Pinker e Hannah Arendt. Os três componentes fundamentais do pensamento. Desde a tradição clássica, o pensamento é descrito como composto por três unidades estruturais. A primeira é o conceito, é a unidade mínima e abstrata do pensamento. Não possui conteúdo sensorial direto, ou seja, não pode ser visualizado ou representado como imagem. O conceito resulta de dois processos: a eliminação da sensorialidade, distanciando-se de uma imagem concreta, e a generalização, abrangendo múltiplos exemplares de uma mesma categoria. Por exemplo, ao imaginar uma cadeira, podemos visualizar uma cadeira específica. Isso é uma representação. Já o conceito de cadeira é a ideia geral, desprovida de cor, forma ou material específico. O segundo é o juízo. O juízo consiste na articulação entre dois ou mais conceitos. É através dele que formulamos proposições como: a cadeira é útil. Aqui há uma relação de sujeito e predicado. Na linguagem, os juízos são expressados por sentenças completas. E o terceiro, o raciocínio, que é a forma mais complexa de articulação. Trata-se da concatenação lógica de vários juízos, permitindo o encadeamento do pensamento
a construção de argumentos e a formulação de conclusões. Por exemplo, toda cadeira é útil, essa cadeira está quebrada, logo ela não cumpre a sua função. Lógica formal e pensamento normal. O pensamento considerado normal se estrutura com base na lógica formal aristotélica, que se ancora em 3 princípios fundamentais. Primeiro, identidade e não contradição. Uma coisa é o que é, não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Causalidade. Toda causa gera um efeito sobre as mesmas condições. Lei da parte e do todo. Se A é parte de B, B não pode ser parte de A. Entretanto, essa lógica foi criticada e ampliada pela dialética hegeliana, que introduz contradições e simultaneidades como motor da realidade. Toda quantidade pode transformar-se em qualidade, toda afirmação contém sua negação, tudo é, simultaneamente, causa e efeito de si mesmo. Tipos de pensamento: indutivo, dedutivo, intuitivo e crítico. No campo da epistemologia, encontramos 4 modalidades de pensamentos relevantes. O pensamento indutivo parte do particular para o geral, usa observações empíricas para construir teorias, muito usado nas ciências naturais. O pensamento dedutivo parte de axiomas ou princípios para concluir casos particulares, base das ciências formais, como a matemática. Pensamento intuitivo, conhecimento direto, imediato e não discursivo, definido por Bergson como acesso à realidade interior pela via da experiência vivida. E o pensamento crítico avalia e revisa sistematicamente os próprios processos cognitivos, requer a abertura à divergência, autonomia intelectual e a capacidade de reconhecer falhas e preconceitos. Pensamento normal e vieses cognitivos. Mesmo em pessoas sem transtornos mentais, o pensamento pode apresentar falhas sistemáticas, conhecidas como vieses cognitivos, como o viés de confirmação, que é a tendência a buscar apenas informação que confirme crenças prévias, e o salto para conclusões, que é a formulação apressada de julgamentos com bases em evidências insuficientes. Esses fenômenos mostram que o pensamento lógico-racional é mais ideal do que real. Estudos apontam que até 7% da população geral apresenta distorções cognitivas semelhantes às de psicose, sem manifestar um quadro clínico estruturado. O processo do pensar: curso, forma e conteúdo. O pensamento clínico é analisado em 3 dimensões. Curso, que é a velocidade e fluidez, pode estar acelerado, como na mania, ou lentificado, como na depressão. Forma: a organização e coerência lógica. Alterações formais indicam patologias graves, como a esquizofrenia. E conteúdo: temas abordados. Não é patológico por si só, mas ganha relevância quando associado à alteração do juízo de realidade. Alterações psicopatológicas do pensamento. Vamos agora às alterações mais relevantes, agrupadas por categoria. Do curso, temos a aceleração, que é a fala rápida, ideias sucessivas, por exemplo, a mania. Lentificação, que é o pensamento vagaroso, como a depressão grave. Bloqueio, a interrupção súbita, como a esquizofrenia. Roubo de pensamento, que é a sensação de que alguém retira os pensamentos da mente. Agora da forma: afrouxamento das associações, conexões fracas entre ideias,
descarrilhamento, desvios contínuos do tema central, incoerência, perda da lógica interna, desagregação, pensamento fragmentado sem sentido compreensível. Agora do conteúdo, que é o mais recorrente: perseguição, culpa, grandiosidade, hipocondria, erotismo e misticismo. Esses conteúdos por si não são patológicos. O que define sua morbidade é o juízo de realidade. Se a pessoa acredita cegamente nessas ideias, mesmo diante de evidências contrárias, então temos um delírio. Pensamento obsessivo e ruminativo. O pensamento obsessivo impõe-se contra a vontade do sujeito, gerando angústia. Já o pensamento ruminativo é típico da depressão e se expressa em forma de preocupação passiva, muitas vezes voltadas para o futuro negativo. Ambos interferem significativamente na funcionalidade psíquica. Avaliação clínica do pensamento. A avaliação do pensamento deve considerar a capacidade de abstração, clareza conceitual, coerência argumentativa e temas dominantes. Instrumentos como a Scale for the Assessment of Truth, Language and Communication, TLC, e o Truth and Language Index, o TLI, são utilizados em pesquisas e diagnósticos para mensurar esses distúrbios. Compreender o pensamento e suas alterações é essencial para a prática clínica em saúde mental. Do raciocínio lógico ao delírio desagregado, a trajetória do pensar revela muito sobre a integridade ou colapso da experiência psíquica. Esperamos que até esse trecho você tenha se aprofundado um pouco na teoria. Vamos seguir com os demais colegas. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Samuel, sou estudante de psicologia e eu espero que vocês estejam bem. Hoje, nesse episódio de psicopatologia, eu fui convidado pelo podcast da turma para falar sobre juízo de realidade e suas alterações. Vamos mergulhar nesse mundo de delírios, um dos fenômenos mais complexos e enigmáticos da psicopatologia. Para começarmos, é importante entender que o juízo não é uma função isolada. Ele é subjetiva e também social. É influenciada pelas nossas histórias, nossas culturas e os nossos valores. Por isso, o juízo pode ser verdadeiro ou falso, reflexivos ou espontâneos, certos ou meramente opinativos. A psicopatologia se interessa, sobretudo, por um tipo específico, os juízos de realidade. São aqueles que nos permitem diferenciar o que é real do que não é, e o que está presente no mundo objetivo e o que é fruto apenas da imaginação ou da nossa distorção. Mas nem todo juízo é patológico. Por exemplo, cometemos alguns erros simples, como acreditar em superstições ou em impressões equivocadas, confundir alguém simpático com alguém honesto, ou alguém mal vestido com uma pessoa de má índole. Esses erros são compreensíveis, socialmente aceitos e corrigíveis. Eles não indicam por si só a presença de uma psicopatologia. São frutos da ignorância, da pressa em julgar, da emoção. Ainda que sejam falsos, esses juízos mantêm algumas aberturas para a dúvida e para a correção. O delírio, por outro lado, é algo diferente. Ele não nasce de um engano simples.
Segundo Karl Jasper, um dos maiores nomes da psicopatologia do século XX, fala que o delírio é o juízo falsificado de forma patológica. Ou seja, ele surge de um processo mórbido, do adoecimento mental. É algo que foge à lógica e não pode ser compreendido psicologicamente nos mesmos termos de um erro comum. O delírio é caracterizado por 3 traços principais: uma convicção inabalável, uma irrefutabilidade diante de qualquer prova contrária e um conteúdo improvável ou impossível. Ainda que, em alguns casos, as crenças delirantes coincidam com o fato real, ela permanece sendo delirante, porque se sustenta de forma patológica. Por exemplo, um sujeito com alcoolismo crônico pode desenvolver um delírio de ciúmes e acusar a sua esposa de traição. Mesmo que, por acaso, essa traição seja verdadeira, o modo como ele sustenta essa crença com a convicção absoluta, sem evidência e de maneira persecutória, é que revela a natureza delirante dessa ideia dele. Outro ponto importante: o delírio é uma produção individual, geralmente desvinculada das crenças coletivas. Ele não é compartilhado por um grupo cultural, religioso ou político. Ao contrário, o delirante rompe com sua realidade social e passa a viver em um universo próprio que apenas ele mesmo está certo. Mas há também fenômenos intermediários. Um deles são os chamados de ideias prevalentes ou sobrevalorizadas. São ideias que ganham peso afetivo tão grande que dominam a vida mental do sujeito. Por um exemplo, uma mãe que não consegue parar de pensar que seu filho está em perigo, mesmo que nada indique isso. Ou uma pessoa insegura que busca sinais obsessivos de que está sendo traída. Essas ideias não chegam a ser delírios, pois o sujeito ainda mantém algum nível de crítica, mas podem causar grande sofrimento. Essas ideias aparecem em vários transtornos mentais. Na anorexia nervosa, por exemplo, uma pessoa extremamente magra pode ser convencida de que ela está gorda. Na dismorfofobia, uma parte do corpo considera normal, é vista como deformada. Já o delírio verdadeiro, aquele descrito por Jasper como primário, é psicologicamente incompreensível. Ele não é produto de emoção, nem de trauma, nem de experiência social. Ele rompe a vida do sujeito com uma relevância súbita, transformando radicalmente sua maneira de existir. A personalidade se reorganiza em torno da nova crença delirante. Mas há também um delírio secundário, que se origina de outras alterações mentais, como nos transtornos de humor. Um exemplo é o delírio de culpa profunda, que aparece nos quadros de depressão psicótica, ou o delírio de grandeza em fases maníacas. Nesses casos, é possível entender psicologicamente o delírio como uma intensificação da emoção predominante. Também existem delírios compartilhados, como
a loucura A2, em que uma pessoa próxima de um paciente delirante, geralmente também sugestionável ou emocionalmente dependente, passa a compartilhar a mesma crença. Agora vamos falar das temáticas mais comuns do delírio. A mais frequente é a persuasória. Aqui o sujeito está convencido de que está sendo seguido, espionado, ameaçado. Ele pode imaginar complôs, envenenamentos, conspirações e até mesmo torturas. Dessa forma aparecem transtornos como esquizofrenia paranoide e transtornos delirantes. Outra temática é a do delírio de referência. Tudo parece dizer a respeito ao paciente. Uma conversa aleatória entre estranhos passa a ser interpretada como indireta para ele. Risadas, sussurros, olhares são vistos como ataques pessoais. Isso pode ser acompanhado de alucinações auditivas, quando o paciente realmente ouve o seu nome ou insultos imaginários. No delírio de influência ou controle, a pessoa sente que está sendo manipulada por forças externas. Ela acredita que pensamentos lhe são impostos, que seus movimentos estão sendo comandados por máquinas, por satélite, por entidades místicas. Esses delírios é comum em quadros psicóticos graves. Outros delírios incluem delírios de grandeza na mania, delírios de culpa, que é comum também na depressão, delírios erotomaníacos, em que o paciente acredita que alguém está apaixonado por ele, e os delírios somáticos, como na apotemonofilia, em que o paciente acredita que um membro do seu corpo não lhe pertence. Ainda há formas estruturais de delírios ou de delírios. Os simples, como o único tema, os complexos com músicas temáticas entrelaçadas, não são sistematizados, desorganizados e variáveis. E os sistemáticos, que se apresentam com lógica interna, histórias detalhadas e articulações sofisticadas, geralmente presentes em pacientes com maior nível intelectual. O delírio pode ser agudo, surgindo de forma rápida e intensa, como em um surto psicótico ou crônico, persistente e estável ao longo dos anos, como em muitos casos de esquizofrenia. E como ele surge? Segundo o teórico Carlos Carnot, o delírio tem um desenvolvimento em fases trema, uma angústia vaga, a uma sensação de que algo está errado, afomania, a revelação, a pessoa descobre a verdade, entre aspas, que está sendo perseguida, traída e vigiada. Fase apocalíptica, o mundo antigo se desfaz e como uma nova lógica delirante toma conta. Consolidação, o delírio se estabiliza. Fase residual, o paciente se retrai socialmente, vivendo de forma isolada e emocional, empodrecida. Do ponto de vista dos mecanismos formados, o delírio pode surgir por interpretações errôneas de fatos, intuições súbitas, imaginações fantasiosas, intensidade afetiva, como na mania ou na depressão, falsas memórias, alucinações,
e estados alterados de consciência. E muitas das vezes ele é mantido por fatores como o isolamento social, as dificuldades de relacionar e ao uso próprio da inteligência para alimentar a crença delirância e não questioná-la. Em resumo, o juízo da realidade é uma das funções mentais mais sofisticadas que possuem. Quando ele falha por doença, temos não apenas uma alteração do pensamento, temos uma nova existência mental, paralela, estruturada, resistente e profundamente significativa para quem vive. E por isso, compreender o delírio é uma tarefa tão delicada quanto necessária. Para tratar, acolher e respeitar quem está aprisionado em uma realidade que só ele pode ver, mas que para ele é absolutamente real. E essa é a minha parte e quero agradecer vocês terem me escutado até aqui e muito obrigado, uma ótima noite ou um ótimo dia. Olá, eu sou a Samantha e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre linguagem. Vou trazer a definição de linguagem, o que ela é, a sua funcionalidade. Vou falar um pouquinho das alterações da linguagem, o que é neologismos, discurso desorganizado. Vou falar um pouquinho da linguagem na esquizofrenia, o que é a afasia e como ela se diferencia, e também um pouquinho da linguagem da pessoa com TEA, com transtorno do espectro autista. Então a gente tem a definição de linguagem como uma função cognitiva superior, exclusivamente humana, e ela está diretamente ligada ao ato de comunicação, a possibilidade de expressão do pensamento, de expressão e representação das emoções. Também a linguagem é uma forma de organizar a realidade e as relações sociais que a gente estabelece. A comunicação com o outro se dá através da linguagem, principalmente a linguagem verbal. Então, a gente tem uma definição trazida: a linguagem é inseparável do homem e segue-o em todos os seus atos. A linguagem é o instrumento graças ao qual o homem modela seu pensamento, seus sentimentos, suas emoções, seus esforços, sua vontade e seus atos. O instrumento graças ao qual ele influencia e é influenciado. A base última e mais profunda da sociedade humana. Continuando, desse pequeno trecho que eu li para vocês, mostra o quanto a linguagem nos constitui quanto seres humanos. E também, essa função também pode vir a sofrer alterações. Essas alterações, elas podem ser ocasionadas por diferentes quadros, né? Então você pode ter quadros associados, por exemplo, a acidente vascular cerebral, que é o AVC, a tumores cerebrais, a traumas crânioencefálicos, também alterações na rede neurobiológica por diferentes motivos. Então, essas alterações, elas são comumente chamadas de afasias, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Também há outros transtornos da linguagem, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses. É fácil e importante a gente lembrar que os estudos em neurologia, né, principalmente os realizados por Broca e Wernicke, eles foram fundamentais para entender que o cérebro realizava algumas funções e essas funções estavam ligadas a certas áreas. Por isso que a gente tem o nome, por exemplo, da área de Broca e da área de Wernicke, que têm funções diferentes e são extremamente importantes para que a linguagem aconteça. Então, a gente tem por definição que a afasia é um distúrbio orgânico da linguagem, que pode ser na expressão e na recepção. Então, por exemplo, você tem a afasia de expressão ou afasia de Broca ou Broca, que trata de uma incapacidade ou de uma alteração grande
ou até impossibilidade do indivíduo, do sujeito, produzir uma linguagem ou expressá-la de uma forma que ela seja fluente e compreensível. A afasia de Broca, ela ocorre por lesões, né, nos giros ali posteriores e inferiores esquerdos da área do cérebro, e ela é bem complexa, e o indivíduo que a desenvolve, ele sabe o que ele está pensando, ele consegue fazer, só que ele não consegue trazer a palavra que ele precisa. E aí você tem também outras afasias. Então você tem uma afasia global, que é quando um indivíduo não consegue nem se expressar e nem compreender. Você também tem a afasia da compreensão, ou a afasia de Wernicke, né, que está ligada a compreender o que o outro está dizendo. Então, vamos lá. Na afasia de Broca, esse indivíduo não consegue expressar a sua linguagem, apesar dele saber o que ele quer expressar, mas ele não consegue buscar os elementos da fala, da linguagem, né? Não só da fala, mas da linguagem, para trazer ela de uma forma inteligível. Aí você tem a afasia de compreensão, que é a afasia de Wernicke, que está ligada à capacidade de compreender o outro, né? Entender o que o outro está trazendo, e também muitas vezes um discurso sem sentido. E você tem a afasia global, que é uma afasia muito grave, ela não é comum, mas ela é totalitária. Então esse indivíduo nem consegue se expressar e nem consegue compreender-se através da linguagem. E você também tem as afasias associadas, por exemplo, a demências, no caso o Alzheimer, onde o paciente vai perdendo a capacidade de nomear os eventos, as coisas, e está totalmente ligada à memória, né? Porque para a gente expressar alguma coisa, a gente precisa acessar os nossos lobos, aonde estão depositadas as nossas memórias. As afasias, elas podem ser progressivas, elas são passíveis de intervenção para reensinar, por exemplo, a pessoa. Também você pode buscar estruturas ali, dependendo da gravidade da lesão. A gente sabe que o nosso cérebro, ele possui plasticidade, então você pode fazer intervenções para que esse indivíduo consiga recuperar um pouco dessas funções, dependendo da lesão. Continuando, então assim, quando o paciente começa a apresentar prejuízos na área da linguagem, outros fenômenos também podem acontecer. Um deles, os neologismos. Nesse caso aqui, a gente vai falar do neologismo patológico, que é onde o paciente, ele começa a criar palavras novas para se expressar ou trocar o significado de palavras. Então, por exemplo, a mesa não é mais uma mesa, e sim uma panela. Então ele começa a dar significados diferentes para palavras já existentes, ou ele começa a criar palavras, pseudopalavras, ou palavras com alterações nos fonemas, com alterações nas suas grafias, para tentar expressar as suas ideias. Geralmente, essas palavras elas acabam sendo ininteligíveis, elas não são compreensíveis, elas só fazem sentido para o paciente. Tá certo? Então, você tem o neologismo passivo, né, que vai depender ali, geralmente está associado num quadro de esquizofrenia, ou outros quadros de psicoses, demências e deficiências intelectuais. Ou você também tem os ativos, neologismos ativos, que são criados voluntariamente pelo paciente, para que ele consiga dar sentido aos seus delírios e tudo mais. E aí a gente entra na linguagem, na esquizofrenia, tá certo? A linguagem na esquizofrenia, ela tá muito ligada ao quadro geral desse paciente e à realidade social que ele tá inserido. Como a linguagem é um construtor da realidade social, ele nos ajuda a compreender a realidade social. Geralmente o paciente com esquizofrenia, ele começa a ter perdas de contato com a realidade, e então ele começa a ter perdas de compreensão da própria realidade. E aí ele passa a ter um discurso, uma linguagem desorganizada, porque há uma confusão entre o interno e o externo.
inúmeras alterações podem acontecer a partir disso, inúmeros prejuízos, tá certo? Também pode surgir, como eu já falei, o neologismo, o uso de jargões, o uso de palavras incompreensíveis, começa a falar por códigos, começa a falar por estilizações, maneirismo. Então, o paciente com esquizofrenia, quando ele começa a ter as suas alterações, né, ele tem sim alterações na linguagem de menor e maior grau, e ele vai usando ali, né, ou uma linguagem empobrecida, né, ou uma linguagem que não faz sentido na relação social que está sendo estabelecida. Ele começa, por exemplo, às vezes ele está numa situação de delírio, utilizar palavras mais rebuscadas e que muitas vezes não está conectada com o que está sendo real ali, tá certo? E a desorganização, né, da linguagem, porque esse pensamento está desorganizado e na hora da expressão desse pensamento, esse indivíduo acaba trazendo uma forma de expressar que não é compreensível. E também tem dificuldade, muitas vezes, de compreender o outro, né? Porque às vezes ele está num momento de alucinação e ele não consegue diferenciar o interno e o externo. Faz importante a gente colocar que essas perdas das habilidades da linguagem na pessoa com esquizofrenia não se trata de afasias, né? É um outro quadro, são quadros diferentes. Na esquizofrenia, há toda uma alteração psíquica ali, que esse indivíduo passa a ter dificuldade para entender a realidade social. Nas afasias de Broca, nas afasias de Wernicke, na afasia global, é outro tipo de alteração. O indivíduo ele não está descolado da realidade. E como eu já disse também, né, você tem ali na demência de Alzheimer a dificuldade que o paciente que está apresentando esse quadro, ele começa a apresentar, por exemplo, para lembrar uma palavra, para nomear um objeto, né, também para aprender coisas novas. Tem uma disfunção na linguagem, principalmente associada à perda de memória, né, semântica. O indivíduo tem dificuldade de estruturar o seu pensamento, perde a informação. Tá? Isso é bem comum nas deficiências, na demência com Alzheimer. E aí você tem a linguagem nos transtornos do espectro autista, tá bom? Que ela tá muito caracterizada ali na necessidade ou não necessidade desse indivíduo com TEA de se expressar, tá certo? Ela pode se apresentar muitas vezes com as inversões nos pronomes, né? Uma forma ali gramática de se expressar diferente, usando os pronomes nos lugares diferentes. Então você também tem uma questão de inflexibilidade na interação ali, então o indivíduo ele tem uma dificuldade de perceber o outro, e a linguagem ela é composta desses elementos do outro. Então, devido à perda, né, que esses indivíduos às vezes têm, ele tem dificuldade para compreender. Então, muitas vezes a linguagem precisa ser uma linguagem mais simples, mais objetiva. Também o indivíduo com TEA apresenta muitas vezes a ecolalia ali, que é a repetição das palavras de forma tardia. Então, o indivíduo fica repetindo. Ele repete a última palavra da frase de que alguém falou, ou ele fica repetindo a mesma palavra. Então, a gente tem essas alterações na linguagem na pessoa com TEA. Na pessoa que tem ali o Asperger, denominado Asperger antigamente, que está dentro do TEA, geralmente, como essa pessoa tem uma questão de uma dificuldade de interação bem significativa, apesar de muitas outras áreas estarem preservadas, né, esses indivíduos às vezes têm uma fala muito rebuscada, muito adulta para a idade, muito, né, que às vezes não condiz idade e prosódia e fala, né, então isso é bem presente. Outros transtornos podem apresentar alterações na linguagem. Então, por exemplo, a pessoa com TDAH, ela pode ter dificuldade de compreensão pela necessidade de fazer tudo ao mesmo tempo, tudo muito rápido. Essa atenção dela é muito flutuante, então às vezes ela acaba não compreendendo o que o outro está dizendo, fala demais e não consegue expressar todas as suas ideias.
Também você tem ali alterações da linguagem na pessoa com depressão. Então, quando a pessoa está em quadro depressivo moderado ou grave, o indivíduo tem ali um discurso mais lento, pausas mais longas, né? Quando a pessoa está no transtorno do humor na mania, que ela está com essa alteração de mania, ela pode usar atributos e usar palavras rebuscadas, se autorreferir de forma muito positiva. Então, o discurso também pode ficar alterado ali na depressão e na mania. A pessoa com transtorno da personalidade também pode apresentar falas bizarras, discursos desorganizados, um repertório afetivo rebaixado ou um repertório afetivo muito rebuscado, dependendo da situação. Então, os diferentes transtornos podem apresentar ali alterações na linguagem. Eu acho que eu consegui falar um pouquinho de tudo. Existem muitas outras alterações na linguagem, mas é isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado vocês. Obrigada. Chegamos ao fim de mais um episódio e espero que tenha sido proveitoso para você. O convido a nos seguir no nosso Instagram pelo @podcast da turma. Lá você pode encontrar outros episódios que já foram publicados com diversos outros temas da psicologia e da educação. E compartilhe com quem mais possa interessar. Muito obrigado e até mais.